Escute os sinais. Talvez você aí do outro lado esteja se perguntando, tá, Cristina, mas que sinal é este? Que sinal que tu tá te referindo? Pois bem, hoje eu vou dar um depoimento de algo que iniciou os meus 5 anos. E aos 34 anos eu entendi. Eu consegui escutar os sinais. E espero que esse vídeo consiga ajudar você a encontrar o seu sinal. A você dar importância aos sinais. Porque a nossa vida é tão corrida e a gente acaba não observando os sinais da vida. E muitas oportunidades se perdem por a gente não observar os sinais. Então eu convido a você tirar um tempinho e refletir junto comigo. E eu tenho certeza que no final desse vídeo, tudo fará sentido para você a partir de agora. Como eu disse, tudo começou aos 5 anos. Uma história que parecia se perdida. Uma criança que parou num lar das meninas. Aos 5 anos eu perdi minha mãe. Então eu e minhas irmãs, meninas, sou filha gêmeas e tenho mais uma irmã mais velha, né, e um irmão. Mas nós meninas paramos num lar. E eu não entendia o porquê eu estava lá naquele lar. No meio de tanta gente estranha, eu, uma criança, não passava na minha cabeça o porquê eu estava ali naquele momento. Mas tudo certo, eu era uma criança, como eu disse, apenas 5 anos. Então os anos foram passando e neste lugar, onde tudo parecia estranho, foi onde tudo começou. E hoje é tão gratificante parar e olhar o quão importante foi aquele lugar estranho na minha vida. Foi dali que aos 10 anos eu aprendi a cozinhar. Eu fiz o meu primeiro curso de culinária. Foi dali, daquele lugar estranho, no meio de um monte de meninas estranhas, no meio de adultos estranhos, onde eu aprendi a ser organizada. Onde eu aprendi a importância do respeito. Mas como eu disse, eu ainda não entendia. Aos 13 anos eu saí dali. Eu tive que sair desse lar, porque a minha idade máxima naquele lar era 13 anos. Então eu precisava sair de lá, eu e minhas irmãs. Saímos do lar, fomos para a nossa casa, nossa família. E os anos foram se passando. Eu cresci com aquela ética, daquele lugar lá atrás, que parecia estranho, mas eu cresci com aquela ética da valorização do respeito, da responsabilidade, do dividir. Então eu entrei no mercado do trabalho, eu precisava trabalhar, eu estava adulta, eu precisava procurar algo para fazer. Estudei bastante, me formei em comércio exterior. Sempre fui muito benquista dentro da linha de produção, dentro do escritório. Sempre era referência para quando chegava pessoas novas,
funcionários novos na empresa, eles sempre procuravam a Cristina para ser treinada pela Cristina. Mas o engraçado é que eu não me encontrava naquilo ali. Eu não entendia o porquê, mas eu não me encontrava. E eu gostava do que eu fazia. Mas ao mesmo tempo, aquele gostar não me preenchia. Então, foram 10 anos. 10 anos na área de comércio exterior. 10 anos que eu achava que eu estava no caminho correto. De repente, um dia eu fiquei desempregada. E quase um ano de desemprego se passou. E o desespero estava muito forte. Eu procurei serviço até de entregar panfletos. E o engraçado, que nada dava certo. Foi então que um dia eu vi um anúncio no jornal de gerente de importação para uma empresa. Então eu fui até essa agência e, para minha surpresa, a agência era de uma amiga minha. Quando a minha amiga me chamou na sala para conversar sobre esse emprego, ela disse: Cris, eu não vou te dar esse emprego. E eu, desesperada naquele momento, sabendo que eu precisava daquela oportunidade, eu tinha todos os requisitos. Eu disse para ela: como assim? Tu não vai me dar esse emprego? Não. Eu quero que tu volte à 1h30 da tarde. Eu já selecionei as meninas para essa vaga, para essa entrevista. Mas eu quero que tu volte 1h30 da tarde, que eu vou te encaixar nessa entrevista. Eu disse: tá, mas onde tu está me colocando? Eu, como muito correta, sempre me preocupei, com medo de algo estar acontecendo errado e ilegal. Mas eu precisava muito trabalhar, pois já tinha uma filha e eu precisava dar o sustento para ela. Mãe solteira. Então, eu retornei à 1h30 da tarde para essa entrevista. E eram 50 meninas selecionadas. E, para minha surpresa, eu fiquei entre as 3. Pois bem, passou-se 2 semanas, de repente meu telefone toca. E eu fui chamada para este emprego. Este emprego começou a fazer sentido. Tudo aquilo que eu não entendia aos 5 anos, o quebra-cabeça da minha vida começou a se encaixar. Então eu comecei a juntar tudo que vinha acontecendo. Lá no passado, eu comecei a juntar com o presente. E passei a entender o que estava acontecendo naquele momento. Quando eu fui chamada para essa vaga, o meu salário praticamente quadruplicou. Foi 3 vezes e meio mais do que eu tinha já em carteira. Era uma proposta muito boa. Mas eu ainda tinha muito medo. Era uma escolha muito difícil, porque eu teria que escolher a minha especialização de comércio exterior ou essa nova profissão, que não tinha nada a ver com o que eu estudei. Então eu conversei com a minha família e disse: será que eu estou fazendo a coisa certa? Largar 10 anos de experiência, tantos estudos, para encarar essa profissão, que embora me pague muito bem,
mas eu não sei. Eu não sei se estou agindo corretamente. Então eu fui para casa pensar na minha casa, depois de conversar com alguns familiares, refletir. E eu tomei a decisão que eu ia aceitar. Que eu ia fazer de tudo para aquilo dar certo. Porque eu não poderia largar os meus estudos em vão. Eu teria que fazer todo aquele estudo valer a pena de uma forma ou de outra. Eu aceitei a oportunidade. Como eu disse anteriormente, o quebra-cabeça estava sendo montado. E, gente, eu digo para vocês, com toda certeza, que escutar os sinais é o quebra-cabeça da sua vida. Talvez falte uma pecinha, somente uma pecinha, para você encaixar no seu quebra-cabeça e finalizar ele. E você não está percebendo. Está ali tão perto e você não está percebendo. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei ali nessa profissão, onde eu fui registrada como doméstica de uma família de um alto padrão, irreconhecível para mim naquele momento. Eu não tinha noção que existia tanto, mas tanta riqueza que ela poderia aparecer na minha vida. Porque, querendo ou não, eu vim do lar, né? Eu vim de um lar, eu fui criada no meio de estranhos. Eu ia para casa só nos finais de semana. Dia de semana eu estava no lar. Foram 8 anos nesse lar, 8 anos de muito aprendizado, de muitos testes, de muita educação. Muitas alegrias também. Muitas alegrias. Pois bem, comecei nessa casa, nessa residência, como doméstica. Foram passando os dias, um belo dia, fui chamada pela minha patroa na época, onde ela disse: Cristina, eu rasgo o teu contrato agora, se tu aceitar ser a minha governanta. Eu estou precisando de alguém do teu perfil para cuidar das minhas casas. E é muito difícil encontrar. E eu tenho certeza que tu será capaz. Gente, eu juro para vocês, eu gelei, eu tremia. E até hoje eu falo com tanto amor, com tanta gratidão, que eu me emociono. Porque eu estava vendo que eu estava no caminho certo, que meu quebra-cabeça estava sendo completado. E eu aceitei a proposta. Foram muitos anos trabalhando com essa família, na profissão de governanta residencial, onde hoje, para minha alegria, uma década se fecha. Uma década de tanto aprendizado, de tanta experiência, de tantos desafios, de tantas emoções, de tantas dores. Mas eu aprendi com isso tudo. Hoje, aos 43 anos, meu quebra-cabeça está montado. Porque eu aprendi, gente. Eu aprendi que aquela menina lá atrás, com 5 anos, ela estava só sendo treinada. Nada mais. Ela
Ela estava só sendo preparada para essa pessoa que ela se tornou hoje. E eu digo com muito orgulho, com muito orgulho. Eu entendi que a minha vocação hoje é servir. Servir o próximo com honestidade, com respeito, com ética, com responsabilidade. E eu digo mais, se você está aí do outro lado, achando que a sua vida está sendo difícil, que nada dá certo, que está tudo perdido, não se preocupa. Não se preocupe. Você está trilhando o seu caminho. Segue ele. Segue ele na linha reta. E, aos poucos, você vai começar a montar o seu quebra-cabeça. E vai descobrir a sua vocação. Eu descobri a minha. Como eu disse, são 10 anos na área. Ainda trabalho. 10 anos de muitas conquistas. Financeiras. Muitas. E eu só tenho a agradecer. Só agradecer. E é isso que eu digo para você. Não desista. Não desista se uma pedra barrar o seu caminho ali na frente. Você vai conseguir passar por cima sem tropeçar. Eu tenho certeza. Apenas eu peço. Escute os sinais. E monte o seu quebra-cabeça. Você vai conseguir. Um beijo e até o próximo vídeo.